Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 27 de setembro. A polícia de Minas Gerais prende 9 pessoas suspeitas de extração ilegal de minério em área de preservação. No Rio, a polícia identifica uma quadrilha responsável por roubos de caixas eletrônicos com uso de explosivos. 2 homens foram presos. E ainda uma noite especial para a democracia. Candidatos debatem propostas para os governos de todos os estados e do Distrito Federal. É agora no Brasil TV. A polícia de Minas Gerais desarticulou um grupo suspeito de mineração ilegal numa área de preservação ambiental. 9 pessoas foram presas e o Danilo Giraldi acompanha e atualiza as informações. Ei, Cosme, a cava de 5.000 metros quadrados fica em Itabirito, na região central de Minas. De acordo com a Polícia Militar do Meio Ambiente, em uma área de preservação ambiental. Imagens registradas pelos policiais mostram caminhões parados prontos para fazer o transporte do minério de ferro, retirado ilegalmente por uma escavadeira. Em outras operações, suspeitos conseguiram fugir. Por isso, o flagrante demorou mais de 1 ano para ser feito após o monitoramento. 9 pessoas foram presas e trazidas para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, porque o crime foi feito contra a União. Agora as investigações querem saber quem são os compradores do minério. A suspeita é que os caminhões seguiriam para a cidade de Sete Lagoas, também na região central do estado. Foram apreendidos celulares, rádios comunicadores, 2 carros e 5 caminhões. Marcelo? Em Rondônia, a Polícia Federal tenta desarticular uma quadrilha que extraía ouro em garimpos ilegais. O Raul Araújo tem os detalhes. Esse grupo criminoso extraía pedras preciosas em garimpos clandestinos aqui em Rondônia e, para comercializar, usava documentos de garimpos legalizados. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Porto Velho, Ariquemes, além de outras 4 cidades de Mato Grosso. A PF também cumpriu 14 medidas cautelares para que os investigados assumam um compromisso legal para não ter contato com outros envolvidos e investigados. De acordo com a Polícia Federal, 19 veículos foram apreendidos, 4 armas de fogo, joias e foi determinado pela Justiça o sequestro de mais de R$900 mil em conta. As investigações iniciaram em 2020 com a prisão de um homem e a apreensão de pedras avaliadas em mais de R$560 mil. Segundo a PF, essas pedras estavam sendo transportadas sem documentação que comprovasse a origem do material. Foi com base a essas informações que, no decorrer das investigações, a Polícia Federal descobriu o grupo criminoso que extraía o ouro em garimpos clandestinos e declarava a Agência Nacional de Mineração como se fosse extraído de áreas permitidas. Para dificultar o trabalho da polícia, o grupo criminoso fazia movimentações financeiras em contas bancárias de terceiros. A pena para quem pratica esse tipo de crime, usurpação do patrimônio da União, pode passar de 23 anos de prisão. De Paraná, Raul Araújo, para o Brasil TV. As polícias civil, federal e rodoviária prenderam no Rio de Janeiro 2 suspeitos de roubar caixas eletrônicos. Madrugada do dia 5 de setembro. Imagens exclusivas mostram bandidos armados invadindo essa agência do Banco do Brasil em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Minutos depois, os criminosos fogem e tudo vai pelos ares. A fachada da agência ficou destruída. 3 dias antes, 2 agências na Taquara, na Zona Oeste, também foram explodidas. Em uma delas, os assaltantes quebram o vidro para invadir. Nesta outra agência na Taquara, mais uma invasão. O mesmo aconteceu em Vila Isabel, na Zona Norte. O explosivo que vem sendo utilizado é o nitrato de amônio, que é uma substância explosiva usada normalmente em pedreira, em implosões de pedreira. De acordo com a polícia, uma mesma quadrilha é responsável por todas essas explosões. Investigações apontam que um dos integrantes é Carlos Augusto Barro Júnior. Além da participação nos ataques, Júnior também é apontado como autor de um roubo a um caixa eletrônico em uma farmácia em Padre Miguel, na Zona Oeste. Imagens mostram Júnior e 2 comparsas armados rendendo vigilantes de uma empresa de transporte de valores durante o concerto do caixa. Um dos criminosos é Felipe da Silva Neves. De acordo com a polícia, um outro homem, identificado como André Luiz Gonçalves de Almeida, esteve na farmácia 4 dias antes do roubo. Ele aplicou uma cola instantânea que provocou um defeito no equipamento. Dessa forma, a quadrilha garantiu que uma equipe iria até o local para abrir o cofre do caixa.
Felipe da Silva Neves e Carlos Augusto Barros Júnior foram presos ontem em ações das polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal. André Luiz Gonçalves de Almeida já estava preso. A Polícia Civil procura agora outros integrantes da quadrilha que estão foragidos. O objetivo é continuar a investigação, especialmente agora depois da prisão desses 2 suspeitos, para identificar toda a organização criminosa. Segundo a Polícia do Rio, os presos confessaram os crimes na delegacia. A gente fala agora da saúde. Embora muita gente tenha esquecido, a pandemia de Covid não acabou. No Distrito Federal, a taxa de transmissão da doença subiu nos últimos dias. Quem nos conta agora é Michele Mendes. A gente vai começar com notícia boa, né? Porque o Distrito Federal recebeu vacina da Coronavac. A gente tem imagens da chegada dessas doses aqui no Distrito Federal, no aeroporto JK. Foi por volta de 8 horas da manhã. O DF recebeu 14.520 doses da vacina da Coronavac. Segundo a Secretaria de Saúde, com a chegada dessas novas doses, será retomada a vacinação das crianças com 3 e 4 anos. Essa vacinação será retomada amanhã pela manhã, segundo a Secretaria de Saúde. A vacinação das crianças com 3 e 4 anos, ela estava suspensa desde o dia 3 de agosto por falta de vacina. A pandemia não acabou e a taxa de transmissão, ela segue subindo. Passou de 0,76 na sexta-feira, dia 23, para 0,81. Esse número indica que a cada 6 pessoas infectadas podem transmitir a doença para outras 81. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Essas vacinas que chegaram hoje cedo em Brasília começaram a ser distribuídas agora à tarde para os postos de saúde. E a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje a morte de uma mulher por meningite. Ela tinha 42 anos e pegou a doença no fim de julho, morreu em agosto. O bairro em que ela morava fica na Zona Leste e este bairro vive um surto da doença, por isso então a Prefeitura está fazendo bloqueios para vacinar os moradores dessa região. Quem mostra para a gente é a Zelda Mello. A Prefeitura intensificou a vacinação por causa do surgimento de casos de meningite na Vila Formosa. Os moradores estão sendo orientados a procurar as unidades básicas de saúde do bairro. Foram 5 registros da doença em 2 meses no distrito que abrange a Vila Formosa e Aricanduva. É o chamado bloqueio, que é quando se faz a prevenção numa área próxima aos casos para evitar o avanço da doença. Vim só tomar vacina da meningite porque o surto está totalmente aqui na Zona Leste. Estou me prevenindo, com 49 anos. Chegou aqui na Vila Formosa. Se chegou, vamos se prevenir, né? Esse aviso circulou em escolas da região. Equipes da UBS Vila Formosa estiveram numa igreja, quinta, sexta, sábado e domingo, para vacinar os moradores. Mas, de acordo com os números da capital, as notificações de meningite não estão aumentando na cidade se compararmos com 2019, ano anterior à pandemia. De janeiro a setembro foram 158 casos e este ano 56 nesse mesmo período. Mesmo assim, é bom ficar atento. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. É uma infecção provocada por vírus, bactéria, fungos ou bacilo de Koch, que causa tuberculose. Os sintomas são confusão mental, dor de cabeça, sensibilidade à luz, rigidez no pescoço, febre alta, mal-estar, náusea, vômito. Nos postos de saúde há 2 tipos de vacina, a meningo-C e a ACWY. O que é importante, né, é, primeiro, saber que nem toda meningite é uma doença grave e com risco de morte. Mas até procurar e fazer o diagnóstico, quer dizer, até obter a assistência médica, ela precisa ser tratada como uma urgência. Então, sempre que houver suspeita de meningite, em qualquer idade, deve ser tratado como urgência e precisa ser levado rapidamente ao pronto-socorro. É o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso desse tratamento. A seguir, as celebrações do dia de São Cosme e Damião no Recife. Brasil TV de volta falando do dia de Cosme e Damião. Católicos e praticantes de religiões de matriz africana celebram o Dia dos Santos. A Luna Markman conta pra gente a festa lá no Recife.
Olá! Ao longo do dia, diversas missas foram celebradas na Igreja Matriz de Igaraçu, dedicada aos santos Cosme e Damião. A igreja tem quase a mesma idade do município, 487 anos. A igreja foi erguida por colonos portugueses que trouxeram essa tradição da devoção aos santos gêmeos, que trabalhavam cuidando da saúde da população, isso há muito tempo, 300 anos depois de Cristo, na região que hoje é conhecida como a Síria. Na programação, além de missas, tem também procissão e a Santa Missa, que vai ser celebrada do lado de fora da Igreja Matriz, além de shows para comemorar o aniversário da cidade. Entre as atrações, o cantor Zé Vaqueiro. Luna Markman para o Brasil TV. Viva São Cosme e Damião, que nos protejam sempre, não é verdade? Olha, a TV Globo e as afiliadas promovem hoje debates entre os candidatos aos governos dos 26 estados e do Distrito Federal. Ok, sorteando o tema. Representantes de diversos setores da sociedade. Luzes, câmera, mas por enquanto é só ensaio. O cronômetro, a gente vê se tá legal aí, vê se ficou bacana. Foram dias e noites de preparação nos estúdios da Globo e afiliadas pelo Brasil montando os cenários. E agora as equipes trabalham fazendo os últimos ajustes. Você acha o que precisava ser mais alto? Não, eu acho que tá bom. É isso. Aqui no estúdio em São Paulo, a gente acompanha o último ensaio geral para o debate. É como se fosse valendo mesmo. Som, luz, posicionamento de câmeras. É hora de checar aqueles mínimos detalhes para tudo sair perfeito. 108 candidatos ao governo foram convidados nos 26 estados e no Distrito Federal. Os debates com candidatos a governador neste primeiro turno. Um encontro importante em um momento decisivo, a reta final da campanha eleitoral a 5 dias do primeiro turno. O cientista político Eduardo Green diz que para os candidatos, o debate é uma oportunidade de se apresentar para um público maior. É o momento que o candidato tem de diferenciar-se dos outros e dizer que ele vai tratar da política de educação, da política de saúde ou de qualquer outra área de ação governamental de um jeito que é melhor do que aquele que o oponente está apresentando. E para o eleitor é a chance de entender não só o que o candidato pretende fazer, mas como. É o momento em que quem está assistindo pode conhecer melhor o que pensam cada candidato e cada candidata para fazer seus juízos de valor sobre a viabilidade de determinadas propostas. A gente vai simular qual bloco? Segundo bloco? Segundo bloco. O posicionamento dos candidatos no estúdio e a ordem que eles farão perguntas foram definidos por sorteio em reunião com representantes dos partidos. O debate terá perguntas entre os próprios candidatos a governador e será dividido em blocos. Alguns com temas livres para as perguntas e outros com temas determinados, sorteados na hora no estúdio, na frente de todos. Na parte final do debate, depois da última rodada de perguntas e respostas entre os candidatos, cada um terá a oportunidade de fazer suas considerações finais para o eleitor. Com você, para mediar o debate. Em cada estado, os mediadores vão desempenhar a função de conduzir os debates. Em São Paulo, César Tralli terá essa missão. O mediador ele é muito importante para que os candidatos cumpram com as regras estabelecidas pelo debate. As assessorias concordaram com as regras, os candidatos estão cientes dos tempos que eles têm para falar, para perguntar, para responder, para réplica, para tréplica. Cada candidato abre um determinado bloco sorteado previamente também. Então, o papel do mediador é fazer com que as regras do debate sejam cumpridas e fazer de tudo também, óbvio, para que seja um debate de alto nível. Esse encontro democrático vai ao ar logo depois da novela Pantanal, com transmissão ao vivo pelo G1. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais do Jornal Nacional, que presta atenção, hoje começa mais cedo, às 8h05 pelo horário de Brasília. Boa noite.